As vozes deste mundo. Gênesis capítulo 2, de 15 a 17 está escrito: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Capítulo 3, de 4 a 6 está escrito: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que comeu também. Estes versículos fazem parte de uma história muito conhecida, a história da criação do homem e da mulher e da queda de ambos. Só que mais importante do que conhecer a história bíblica é saber tirar as lições delas para pôr em prática. Então vemos que Deus criou tudo perfeito: o homem, a mulher, o lugar para eles viverem, o trabalho perfeito, ou seja, toda a criação. O homem foi colocado em posição privilegiada para cuidar e dominar a criação de Deus. Enquanto eles ouviam a voz de Deus, tudo era perfeito. Eles tinham com Deus uma comunhão perfeita. Mas por eles ouvirem e obedecerem outras vozes e deixar a voz de Deus de lado, tudo se tornou imperfeito e eles perderam praticamente tudo. E quantas pessoas hoje estão em uma situação semelhante exatamente por terem deixado a voz de Deus para ouvir outras vozes? Neste texto, o episódio, aparecem 3 vozes: a voz de Deus, a voz do inimigo, a voz da mulher, que vamos classificá-la com a voz do homem ou das pessoas. Primeira voz que vamos meditar: a voz de Deus. A voz de Deus foi a seguinte: eu tenho dado tudo a vocês de forma plena e perfeita, e para conservar tudo isso, basta ouvir a minha voz e obedecer. Em Isaías capítulo 1, versículo 19, ele fala o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14, estão à disposição todas as bênçãos materiais ou de prosperidade para o homem, mas a condição é a seguinte, versículos 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E da mesma forma, são com as bênçãos espirituais. Todas já foram dadas, só basta tomarmos posse, tendo a mesma atitude: ouvir e obedecer a voz do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 3 está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Segunda voz, a voz do inimigo. É a voz de muitas propostas. É a voz que leva as pessoas aos prazeres deste mundo, para os prazeres da carne. Às vezes leva para o sucesso, fama, riquezas, mas o final destas pessoas que ouvem a voz e obedecem, o seu fim é a morte. Porque em João capítulo 8, versículo 44, fala que ele é mentiroso e pai da mentira. E em João capítulo 10, versículo 10, a parte A fala que o seu propósito é matar, roubar e destruir. Foi o que ele tentou fazer com Adão e Eva e faz com todos que ouvem e obedecem a sua voz. Quantos estão hoje no crime, nos vícios, na prostituição, no engano? Quantas pessoas estão tristes, amarguradas, feridas, oprimidas, depressivas? Quantas pessoas cometeram suicídio tão somente por ouvir a voz do inimigo?
E além dessas pessoas, existem muitas outras que estão se encaminhando para o mesmo fim. Então, com certeza, não vale a pena deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. Amém? Terceira voz, a voz do homem. Aqui é a voz das pessoas, são os conselhos, os convites. Só que não podemos condenar a voz do homem por completo. Tem pessoas que têm bons conselhos e uma boa palavra. E tem pessoas que têm maus conselhos. Tem homens que falam inspirados ou dirigidos por Deus. E também existem pessoas que são usadas pelo inimigo em suas vozes. Por isso precisamos de discernimento. Precisamos conhecer a palavra, a Bíblia Sagrada, pois ela vai nos ajudar a ter este discernimento que precisamos. E em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a parte B fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E esta questão da voz do homem é muito séria, pois homens da Bíblia, usados por Deus, em alguns momentos de vacilo da parte deles, foram usados pelo inimigo ou pela carne. A exemplo, o apóstolo Pedro, o profeta Natã, o sacerdote Eli e alguns outros. É bom também lembrar que tem pessoa que não costuma ouvir outra voz a não ser a sua. Só ouve o seu eu, só segue e obedece à sua vontade. Vamos lembrar de Judas, ouvia muito a sua própria voz e depois ouviu a voz do inimigo e veja o seu fim. Eu passei 38 anos da minha vida ouvindo a voz do homem, a minha voz e a voz do inimigo. Com isso cheguei ao fundo do poço, à beira da destruição. Foi quando tomei a decisão de fazer uma experiência de ouvir e obedecer a voz de Deus. E como diz o Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Eu provei e não me arrependi, pois a minha vida foi transformada, adquiri uma nova vida. E a minha maior luta hoje é esta: ouvir e obedecer à voz de Deus. Seja através de sua palavra, da oração, da pregação, de forma direta, indireta, através de sonhos, não importa o meio, eu quero é ouvir e obedecer. Se você tem esse mesmo desejo, quero orar por sua vida. Senhor, eu entro na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, para Te pedir em favor destas pessoas que ouviram e receberam esta palavra e tomaram a decisão de lutar de todas as formas para só ouvir a Tua voz e obedecer. E para aquelas pessoas que ainda não deram o primeiro passo, que é confessar a Cristo como Senhor e Salvador, peço que perdoe os seus pecados, limpe suas mentes e corações, para que possam ser cheias da Tua graça e ter uma vida dirigida por Ti em todas as suas decisões e atitudes. Escreve uma nova história para cada uma delas. Senhor, essas bênçãos eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com ouvidos sensíveis, sempre para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Amém?